Oi pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade, né, rica de falar sobre o nosso Deus, falar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, né, estar falando sobre o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós na cruz. Então, hoje eu queria refletir com vocês um texto que é assim até bem conhecido, né, no meio cristão, mas eu gostaria de apontar mais esse texto mais para as pessoas que não são cristãs e fazer com que elas parem um minutinho para poder dar um crédito, né? Para poder raciocinar o que esse texto escrito há mais de 2000 anos atrás está influenciando hoje, né, na sociedade, né? Assim, contrastando um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás com a sociedade que está agora, a gente está presenciando, né? Então eu gostaria que as pessoas dessem um crédito, né, especialmente as não cristãs, para poder refletir sobre esse texto. Ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o príncipe deste mundo, né, cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam, né, a salvação de Cristo, Bíblia, tudo que se refere a plano de salvação, nada. As pessoas estão andando cada vez mais cega e é essa o estudo que eu gostaria de propor hoje, com eventos até da atualidade, né? Então, as coisas bem recentes agora que estão acontecendo, né? Que mais chocam, assim, que a gente consegue ver esse texto aí bastante mesmo, é sobre essa parte dos bebês reborn, né? Que as pessoas hoje estão tendo, não sei, de uma hora para outra entrou com essa convulsão, né? Eu não vou aqui criticar ninguém, mas eu estou falando o ato, né? O ato de crer que o bebê reborn é um ser humano e dar vida a esse ser humano, levar para médico, ocupar médicos, essas coisas todas que é só dar um Google aí que as pessoas vão ver que está acontecendo aí, é uma coisa bem, bem louca mesmo que está acontecendo. Então, essa é uma parte, né, que a palavra de Deus ela diz, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas, e a gente está vendo aí na pele, né? A outra, se vocês também forem aprofundar aí, você vai ver as pessoas virando animais. Não sei, as pessoas num surto psicótico aí, entra na mente dela que ela é um animal e ela se torna um animal. Anda como, imita um animal mesmo, não é imita, né? Na cabeça dela ela é um animal, se tornou um animal. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Está faltando nessas pessoas quem fale da palavra de Deus para ela. Ali que está mais ligado à pessoa, está mais próximo a ela, né? Os cristãos não se omitirem, falar da palavra de Deus para essas pessoas. Porque a palavra fala também que como o inimigo cegou o entendimento dos homens, a palavra também diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, e qual seria essa verdade? Né? Porque muitas pessoas às vezes ficam pensando, mas que verdade que vai me libertar? A verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do plano da salvação de Deus para a vida dessas pessoas. A importância que elas têm, elas não foram criadas para virar animal, elas não foram criadas para adotar um pedaço de silicone ou borracha, não sei do que é feito, para perder tempo com isso. Ela foi criada para fazer o id, louvor e adoração. E a gente comprova que nesse mundo as pessoas, o ser humano, ele se afastou do motivo da criação, né? Hoje o ser humano ele não está mais cumprindo a finalidade que seria falar da palavra de Deus, mostrar o quanto Deus é maravilhoso. As pessoas ficam, tipo assim, à mercê de milagres, né? Esperar que Deus venha fazer milagres para poder ela acreditar em alguma coisa. Quando o maior milagre, ele já foi feito. Se a gente vê, porque nós já estamos acostumados com esses milagres, né? Então, para eles não é mais, para a gente não é mais milagre, mas continua sendo milagre.
a própria concepção humana, né? O próprio nascimento de uma criança, né? A pessoa tem um portal dimensional no que é chamado de útero, né? Que a pessoa concebe ali uma criança e ali há uma energia muito grande e entra a alma, entra espírito, né? E ali se torna um ser vivente ali dentro da barriga da pessoa. Aquilo ali já é um milagre, né? Das mulheres. O outro milagre é a gente olhar e ver um sol que ele nem se afasta tanto e nem se aproxima tanto da Terra ao ponto deles nos queimar, nos matar, né? Tornar impossível a vida aqui. A Lua, a mesma coisa. Ou seja, toda a natureza, quando ela não recebe a influência do ser humano, né? do ser humano, ela é um verdadeiro milagre, porque ela já está em consonância. Então, às vezes, a gente fica querendo achar milagre nas coisas, mas o milagre está acontecendo. A planta está nascendo, a vegetação cresce, o ser humano fecunda outro ser humano, o sol dá o seu calor na medida certa. Claro, que está havendo, vai ter pessoas que vai contestar, mas há de convir que está havendo influência do ser humano aqui na Terra. Então, está mais calor, a temperatura está subindo mais. Isso aí é totalmente culpa da ganância do ser humano. Então, eu não vou entrar nesse vídeo na parte da ganância do ser humano, mas a gente já consegue comprovar que é pura ganância do ser humano, né? Que está acontecendo isso, acabando com o próprio meio em que ele mesmo vive. Então, o ser humano hoje ele não esquenta a cabeça de destruir hectares e hectares de árvores para montar uma indústria, e ele não quer nem saber do neto dele, do filho dele, ele quer saber ali naquela hora dele se dar bem. Então, nós estamos, infelizmente, pagando o preço da devastação que o próprio ser humano, pela ganância, está fazendo na face da Terra, né? Coisas contrárias também à palavra de Deus, porque Deus não deu esse mundo para que a gente destruísse ele. Se a gente for ver lá em Gênesis, quando ele cria o homem, ele fala para a gente sujeitar a terra e cuidar da terra, né? Daquilo que Deus nos deu. Então, assim, é uma passagem bem rápida, né? Que eu gostaria de falar, eu não teria como não comentar, mas seria isso. Eu queria dar até um exemplo, né? De que aconteceu comigo. Eu passo por trabalho, né? Quando eu estou indo trabalhar, eu vi uma árvore que ela ficou, um arbusto, né? Ela ficou toda curvada mesmo, curvada. Tá, a parte superior dela estava quase já tocando o chão, assim, dela ter se curvado. Eu falei, pô, seria tão bom se Deus erguesse essa árvore, né? Esse arbusto ficasse... Aí eu passei. No outro dia, eu vi que ela tinha sido podada, tinha sido cortada totalmente, ela ficou só o topo para cima, sem folha, sem nada. E aí foi passando os dias, eu passei lá novamente e o milagre aconteceu. A árvore já está para cima, já saindo novamente folhas, tudo direitinho. E quer dizer, a gente às vezes fica, moral da história, né? A gente fica querendo um milagre, né? Uma coisa sobrenatural, e Deus ele consegue fazer essa coisa sobrenatural naturalmente, né? Uma coisa que está dentro das nossas possibilidades materiais, Deus acaba ele realizando para a gente. E assim, gente, fica de exemplo na nossa vida. Se você tem pessoas doentes, pessoas que estão com algum tipo de problemas, né? Não desista. Peça ao autor e consumador da sua vida. Porque às vezes a pessoa acredita que Deus fez o sol, a lua, as estrelas, todas essas coisas, mas não acredita que Deus pode curar um câncer, pode curar uma pessoa que está com problema em estado vegetativo, né? Então, assim, creia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode fazer tudo, porque ele é o criador da matéria. A matéria, quando ela foi criada, essa palavra criada, se você for ver lá a tradução dela, foi criar do nada. Deus ele criou tudo com o poder da sua palavra, menos o ser humano. O ser humano ele tocou no ser humano e criou imagem e semelhança dele. Então você que está passando por dificuldade, você que está passando por determinado tipo de problema, creia que você é imagem e semelhança de Deus. Tome posse dessa palavra, que você é imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Reuniu Pai, Filho e Espírito Santo para fazer o ser humano que é hoje, que anda aí sobre a terra. Então, se você tem algum vício, alguma coisa que você quer se libertar,
Creia que, como imagem e semelhança de Deus, você pode determinar que você não quer mais isso para a sua vida. E creia, não é uma fé morta. Crer no Senhor Jesus Cristo, que foi o Filho legítimo de Deus que veio à Terra para nos libertar disso tudo. Ele uma vez falou para os fariseus, né, as pessoas que gostavam de querer pegar ele nas palavras, né? Por que você come com publicanos e cobradores de impostos, ou seja, pecadores, né? Então, essa passagem de Jesus é muito bonita, que ele fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, eu vim para as pessoas que estão precisando de cura. E não é só cura material, porque a palavra de Deus também fala, que o próprio Jesus falou, né? Acho que foi o apóstolo Paulo que falou, se queres Jesus só para resolver seus problemas materiais, miserável é esse homem. Porque Jesus é como se fosse um canhão. Ele não é uma arminha pequenininha para resolver pequenos problemas. E problemas materiais para Deus é coisa minúscula. Jesus ele veio para resolver o seu problema da alma, entendeu? Para te levar, após você morrer dessa morte carnal aqui, que é a primeira morte, você não passar pela segunda morte, entendeu? Então, Jesus ele veio para esse tipo de função. É claro que ele curou muita gente carnalmente, normal, pode curar, mas todas as pessoas que ele curou, essas pessoas morreram depois. E aí? Entendeu? Morreram com ele ou sem ele? Essa é a finalidade, essa é o X da questão, entendeu? Então que essa palavra, em nome de Jesus, fique gravada no coração e na alma de vocês. Aceitem Jesus enquanto é tempo, o arrebatamento, os sinais, as coisas todas, leiam a palavra. Se vocês não têm paciência de ler ou têm algum problema de vista, bote a Bíblia falada no celular de vocês e ouve, que vocês vão ver, vão ter uma referência das coisas que estão acontecendo nesse mundo, sinais no céu, lua, eclipse, lua de sangue, sol escurecendo, todas essas coisas que estão acontecendo são sinais. Jesus está mostrando os sinais antes de vir, para que você não seja uma perspectiva, uma estatística bíblica do grande lamento. Ser aquela pessoa que vai se lamentar, entendeu? Quando Jesus voltar e arrebatar a noiva dele. Eu não estou falando crente que fica em banco de igreja. Eu não estou falando isso, não estou falando de rótulo. Eu estou falando todo aquele que aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Você pode. Você, qualquer um pode. Ele veio para todos, todos. Não é só o cristão que acha que está salvo, não é só o católico que acha que está salvo, não é o testemunho de Jeová, não é A, B ou C. É para todos. Jesus estendeu a salvação para todos. Está ao alcance das suas mãos. É só você crer que o Filho de Deus legítimo, que também é Deus, que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, veio para te resgatar do pecado e te curar na alma, a sua alma, e te levar para o céu, que é da onde nós deveríamos estar se Adão não tivesse feito o que fez. E aí é só ler, gente, só ler, entendeu? Só ler ou ouvir, porque a palavra fala que a salvação vem por ouvir a palavra de Deus, entendeu? Ouve, sem ouvir, sem referência nenhuma, o mundo vai ficar te batendo, te batendo, te batendo, as coisas vão vir, as aflições, a perda do casamento, as coisas todas, e você não vai saber de onde está vindo essas pancadas, entendeu? As pancadas estão vindo dos fins dos tempos. O tempo está acabando e o momento de você aceitar é hoje. Não estou fazendo isso para ganhar like, porque mal sei como é que isso funciona, nem me interessa. Eu estou querendo que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. Visualização, para que as pessoas possam se salvar. Meu objetivo aqui é um único e simplesmente isso. As pessoas se salvar, como nos dias de Noé. Depois todo mundo cuspiram, todo mundo zombaram, porque naquela época não chovia, né, a ponto de alagar tudo, e Noé construindo uma barca. Só que quando veio o dilúvio, quem fechou a arca foi Deus. E aí só se salvou a família de Noé, porque as pessoas não acreditaram. Jesus hoje é a arca. Embarque nessa arca enquanto é tempo. Porque as mesmas coisas que aconteceram com Noé estão acontecendo hoje. As pessoas zombam, não dão crédito, não quer saber de Jesus, diz que agora não é o tempo, não é a hora. Inúmeros são as desculpas.
Só que quando vier o dilúvio, ou seja, quando vier o fim dos tempos, que Jesus vier resgatar a igreja dele, igreja que eu digo é corpo, não digo que igreja é templo, tá? Corpo, qualquer um pode ser igreja, é só aceitar o Filho. Então, quando Jesus vier resgatar essa igreja, vai haver um grande lamento sobre a terra, porque não vai haver misericórdia para aqueles que não aceitaram. Entendeu, gente? Então, em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez a sua oportunidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus e reflitam nessa palavra. Amém.